Diga lá, curionautas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver 40 fatos curiosos sobre a França. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal. Deixe seu like para ajudar a divulgar esse vídeo. Vista sua boina, pegue o seu croissant e bora pro vídeo! Vamos começar com a história e cultura. A França é o país mais visitado do mundo. A França recebeu mais de 100 milhões de turistas internacionais em 2024, estabelecendo um novo recorde para o país, que se mantém como o destino mais visitado do mundo. A Torre Eiffel foi considerada feia por muitos parisienses quando foi inaugurada em 1889. Isso é que eu chamo de ser exigente. O Louvre é o museu mais visitado do mundo, que abriga um vasto acervo de arte e antiguidades, incluindo a mundialmente famosa Mona Lisa. A França foi o primeiro país a proibir o desperdício de comida em supermercados. Alimentos não vendidos e próprios para consumo são obrigados a ser doados a instituições de caridade com pena de multas e prisão em caso de descumprimento. A legislação entrou em vigor em 2016. A guilhotina foi usada oficialmente na França até 1977, no ano que a cultura foi marcada pelo lançamento de filmes como Star Wars e Os Embalos de Sábado à Noite, a estreia de programas na televisão brasileira como Os Trapalhões e O Sítio do Pica-Pau Amarelo e a morte de Elvis Presley, a França ainda usava guilhotina. Isso é até difícil de imaginar. A Revolução Francesa, 1789, inspirou diversos movimentos de independência pelo mundo. Os movimentos de independência na América Latina, como a Revolução Haitiana e até a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, foram totalmente inspirados pela Revolução Francesa. O beijo francês é conhecido na França como baiser amoureux, beijo de amor. Eu jurava que seria beijo daqui. O hino francês, a Marselhesa, foi considerado tão revolucionário que foi banido em alguns países no século XIX. É uma letra incrivelmente forte e sanguinária que incita os cidadãos à luta contra a opressão e à defesa da pátria, com versos como "As armas, cidadãos" e "Que um sangue impuro banhe o nosso solo". Napoleão Bonaparte não era baixinho, media cerca de 1,68, altura comum para a época. Digamos que ele era médio. O sistema métrico nasceu na França após a Revolução Francesa. Imagine como não era difícil comprar uma corda nesse tempo. Agora vamos de geografia e lugares. A França é o maior país da União Europeia em território, com aproximadamente 551.500 km², o que corresponde ao território aproximado do estado da Bahia, desconsiderando os territórios ultramarinos. O Monte Branco, nos Alpes, é a montanha mais alta da Europa Ocidental, com uma altitude de 4.810 metros. O pico está localizado no maciço de mesmo nome, na fronteira entre a França e a Itália, e é um destino popular para alpinistas e entusiastas de esportes de inverno. A França tem territórios ultramarinos em várias partes do mundo, incluindo o Caribe, América do Sul, Oceano Índico e Pacífico, o que faz com que o Brasil seja o país que mais faz fronteira com a França. Dá para acreditar! O rio Sena corta Paris e é palco de vários cruzeiros turísticos, apesar de ser extremamente poluído. A Pont-Neuf, Ponte Nova, é a ponte mais antiga de Paris ainda em uso. A construção da ponte, iniciada em 1578 e concluída em 1607 sob o reinado de Henrique IV, foi um marco na história do urbanismo parisiense. Depois de tanto tempo, ela deveria se chamar Ponte Velha. O Arco do Triunfo foi encomendado por Napoleão para celebrar suas vitórias. Após sucesso na Batalha de Austerlitz, o monumento levou 30 anos para ser concluído, sendo inaugurado somente em 1836, muito depois de sua morte. A Catedral de Notre-Dame começou a ser construída no século XII e levou quase 200 anos para ficar pronta. Foi destruída em horas. Após o devastador incêndio de abril de 2019, o monumento foi completamente restaurado e reabriu ao público em dezembro de 2024. O Palácio de Versalhes já foi a residência oficial da monarquia francesa. Eu não sei vocês, mas quando ouço esse nome, só me lembro do Tratado de Versalhes.
O metrô de Paris é um dos mais antigos e movimentados do mundo. Foi inaugurado em 19 de julho de 1900, a tempo para a Exposição Universal daquele ano. A primeira linha ligava Porte de Vincennes a Porte Maior. Se você for visitar, só toma cuidado com os pickpockets. A França possui cerca de 45 mil castelos e palácios. Deve ser muito difícil ser pobre na França. Vamos agora de curiosidades do dia a dia. A França é o maior produtor de vinho do mundo. Essa posição tem sido historicamente disputada com a Itália. As posições no topo do ranking costumam alternar ano a ano, dependendo de fatores como clima, pragas e políticas agrícolas. Os franceses consomem cerca de 30 mil toneladas de caracóis por ano, e isso não me faz inveja nenhuma. Que nojo! A baguete é tão importante que tem até lei para definir como deve ser feita. Em 1993, o governo aprovou uma lei chamada Decret Pain, ou Decreto do Pão, que regulamenta a produção da baguete tradicional. Queijo é levado a sério. Existem mais de 1.200 variedades no país. Embora seja difícil determinar o número exato, pois novas variedades são criadas e outras desaparecem, essa estimativa reforça a enorme diversidade e a importância cultural do queijo no país. O croissant, ícone francês, na verdade tem origem austríaca. Como assim? Eu fui enganado esse tempo todo. Em média, 2 milhões de garrafas de champanhe são abertas por dia na França. Aqui no Brasil eu só bebo champanhe no Ano Novo. A França foi o primeiro país a introduzir as placas de carro, em 1893. Antes disso, os bandidinhos tinham vida fácil. O cartão SIM do celular foi inventado por uma empresa francesa. Roland Moreno, um inventor francês, foi o responsável por inventar o cartão com chip em 1974. Essa invenção foi a base para o desenvolvimento de várias tecnologias, incluindo o cartão SIM e cartões bancários. Os franceses são conhecidos por cumprimentar com beijos no rosto, mas o número varia de região para região. E tu, com quantos beijos você cumprimenta? O perfume é uma das indústrias mais antigas e fortes da França, especialmente em Grasse. Agora dizem as más línguas que é pelo fato dos franceses não gostarem muito de banho. Animado para ver as últimas 10 curiosidades. Então agora vamos de ciência e invenções. O cinema nasceu na França, com os irmãos Lumière, em 1895. Eles realizaram a primeira exibição pública cinematográfica em 28 de dezembro desse ano, no Salão Indonésien, do Grand Café, em Paris. O primeiro voo de balão de ar quente aconteceu em Paris, em 1783. Os irmãos Joseph Michel e Jacques Etienne Montgolfier foram os inventores do balão de ar quente. O primeiro voo com passageiros e livre, sem amarras, aconteceu em 21 de novembro de 1783. Louis Pasteur descobriu a pasteurização e revolucionou a medicina. Ele descobriu que aquecer o líquido a uma temperatura autossuficiente para matar os micro-organismos nocivos, mas não a ponto de alterar seu sabor, era eficaz na preservação. O estetoscópio foi inventado em Paris, em 1816. Laennec precisava examinar uma paciente com sintomas cardíacos, mas sentiu constrangimento em encostar seu ouvido diretamente no peito dela para auscultar, uma prática comum na época. A solução, inspirado por crianças brincando com um pedaço de madeira para amplificar o som, ele teve a ideia de usar um tubo. Laennec enrolou 24 folhas de papel, colocou uma extremidade no peito da paciente e a outra no seu ouvido. Para sua surpresa, o som amplificado e claro. A fotografia moderna também tem origem francesa, em 1826. Niepce utilizou um processo chamado heliografia, escrita com o sol. Ele usou uma placa de estanho coberta com uma camada fina de betume, uma substância fotossensível. O processo era extremamente lento e demorado. O tempo de exposição para capturar aquela primeira imagem durou cerca de 8 horas, de modo que a luz do sol se moveu de um lado para o outro, iluminando os dois lados do pátio ao mesmo tempo. Um metrô automático sem motorista, a linha 14 de Paris, foi um dos primeiros do mundo. A linha 14, inicialmente chamada Meteor,
Metrô Est-Ouest Rapide foi inaugurada em 15 de outubro de 1998. Há quase 20 anos atrás, já existia tecnologia suficiente para isso. Uau! O Concorde, avião supersônico, foi desenvolvido em parceria entre França e Inglaterra. Em 29 de novembro de 1962, os governos dos dois países assinaram um tratado para compartilhar os custos e os riscos na produção do avião supersônico de transporte de passageiros. O Concorde voava a uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente Mach 2, 2 vezes a velocidade do som, ou seja, rápido pra dedéu. A França é líder mundial em energia nuclear, que fornece cerca de 70% da sua eletricidade, com incríveis 56 reatores operacionais. Essa política nuclear tem suas raízes na crise do petróleo de 1974, quando a França optou por uma estratégia de segurança energética, minimizando as importações de combustíveis fósseis. O famoso sistema de metrô de Paris transporta cerca de 5 milhões de pessoas por dia. E isso piora, porque quando se considera todo o sistema de transporte da empresa que opera o metrô, a RATP, incluindo o RER e outros transportes, o número de passageiros diários na região da Ilha da França chega a mais de 12 milhões. É muita gente. A França já ganhou o Nobel de Literatura mais vezes do que qualquer outro país. Até 2022, 16 autores franceses foram laureados com o prêmio. O poeta Sully Prudhomme foi o primeiro francês a receber o prêmio, em 1901. Logo na primeira edição, a escritora Annie Ernaux foi a mais recente autora francesa a ser premiada, em 2022. Agora me diz aí, qual das 40 curiosidades mais te deixou surpreso? Garanto que a maioria delas você não sabia. Se pelo menos 10 você aprendeu hoje, se inscreve no canal e deixa sua curtida. E não esquece de comentar o que você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!